Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões e trazendo a você aquilo que Deus está fazendo no Brasil, no mundo, preparando a vinda de Jesus. Sim, é com muita alegria que no programa de hoje conversaremos sobre os Gideões jovens, essa galera linda que está vindo aí para buscar ao Senhor e se preparar para a volta de Jesus. Vamos ver a respeito de uma menina muito linda que deu a sua vida para servir ao Senhor. Bem, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, então convido você a vir conosco saber um pouquinho do que está acontecendo entre esta juventude que está buscando santidade, buscando viver para o Senhor, são os Gideões jovens. E conosco está o pastor Kaiser. Pastor Kaiser, por sinal, casou com a menina mais linda do planeta, não é, Kaiser? Com certeza. Casou com a nossa filha, Suzy. E nos deu 3 lindas netas. Radassa, Raíssa e Sani. Radassa já está com 17 anos, um bocado de rapazes olhando para ela, hein? Com certeza. Como que você fica, hein, Já Kaiser? estamos orando, né? Orando a respeito Com certeza. do casamento. Deus trazer a pessoa certa. Amém. Pastor Kaiser, quando fala a respeito dos Gideões jovens, quando vamos juntos aí, estivemos juntos na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e alguns lugares aqui do Brasil, sempre ele traz este texto de 1 João, capítulo 2, versículos 13 e 14. João diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E o verso 14: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Pastor Kaiser, por que você escolheu este texto quase como o lema dos Gideões jovens? Quando esse texto veio no meu coração, foi em cima daquilo que a gente estava vivendo. Nós encontramos com 6 jovens que foram nos visitar lá na África do Sul. Já até falei um pouquinho sobre isso em outro programa. Uhum. E eles me questionaram: pastor, você está voltando para o Brasil? E aí? O que nós vamos fazer? Nós queremos trabalhar. E então eu fui orar a Deus e falei: Senhor, eu preciso de começar alguma coisa com essa galera, com esses meninos que hoje são jovens, e eles querem trabalhar, então eu preciso de começar um ministério, alguma coisa, em cima da tua palavra. Então, Senhor, me mostra algum texto para que eu possa, então, ter certeza que essa é a direção que o Senhor quer para mim e também para esses meninos. Que eu sei que quando eu chegar no Brasil, eles vão vir e vão perguntar: pastor, nós queremos trabalhar. Então, foi quando, meditando, o Senhor me trouxe nesse texto, que basicamente são 3 coisas, né? Fala que o jovem é forte, ele tem a palavra e ele tem vencido o maligno. Então, são 3 pontos, 3 colunas que nós temos trabalhado ali nos Gideões Jovens, mas com foco levar esses jovens, com esses 3 pontos, levantar uma geração de jovens que acreditam que podem viver em santidade. Por que acredito? Porque alguns países, alguns lugares que nós temos passado, os jovens eles já não lutam mais, eles já não pensam mais, e alguns líderes também já não estão mais focando na questão da santidade. Porque o mundo, os prazeres, já estão dominando a juventude. Então muitos jovens já entregaram os pontos. Por isso que eu falei, levantou a geração de jovens que acredita que pode viver em santidade, no namoro, na faculdade, no trabalho, como jovem. Viver uma vida bonita, sem sofrer ameaça com o mundo. E uma coisa interessante é que hoje
a pessoa pode mergulhar nesse mundo de trevas, de pecado, em outras palavras, sem ninguém estar vendo. É lá na internet, é lá no seu quarto, é com os filmes, é a sós, e ela pode mergulhar no mundo até mesmo de terror, né, quando ela entra por esse lado do ocultismo. E nós vemos como é importante, que realmente o que está escrito aqui, que a palavra de Deus permanece neles, a palavra de Deus. E, pastor Kaiser, qual a receita que você tem dado para os jovens? O que você tem estimulado os jovens para que a palavra de Deus permaneça neles? Porque hoje parece que todo mundo quer o mais fácil, o audiovisual, ficar com a Bíblia, lendo. O que vocês têm estimulado os jovens para isso? Deus tem nos dado algumas direções. Uma delas foi a gente ler a Bíblia em dupla. Uhum. Então, nós dividimos em duplas e os jovens, eles estão lendo. Nós fizemos um propósito de ler a Bíblia esse ano. Sim. Então, a minha dupla, por exemplo, a Thaisinha é minha dupla. Então, eu sempre mando uma mensagem para ela, ela manda para mim, você já leu hoje? Hoje o capítulo é esse, esse e esse. Olha, eu já li, você já leu? Não vai dormir antes de ler. Então, um vai estimulando o outro. Porque por mais que criem coisas para facilitar, a verdade é que sempre vai funcionar é sentar e ler a Bíblia. E se você não consegue ler sozinho, então alguém para te acompanhar e falar, olha, eu já li, o que Deus falou? E através também usar a internet, a mídia, né, o Facebook, né, o Twitter, para colocar, olha, você está lendo? Eu já li meus capítulos de hoje. Tem sido uma estratégia que tem dado muito certo, porque meninos e meninas jovens, né, e meninos e meninas que não estavam lendo a Bíblia, agora estão tendo prazer. Isso, um está estimulando o outro. E é maravilhoso. Sabemos que vamos mergulhando e descobrindo as riquezas da palavra de Deus. Eu estou lendo na minha devocional o livro de Provérbios e como ali fala sobre a importância da sabedoria, de buscar a sabedoria, de viver a vontade de Deus. Bem, eu sei que você está curioso para ver essa turma, essa galera, como eles dizem. Então, quero que você assista a um VT sobre os Gideões jovens, que você os veja no seu culto, como cantam, como dançam e ouça um pouquinho depoimentos destes Gideões jovens. Vamos lá, assista comigo. O Ministério Gideões Jovens surgiu no início de 2012 com o objetivo de fazer os jovens buscar mais pela santidade, incentivando-os a orar e ler mais a Bíblia. Mas o início deste propósito começou em um lugar bem longe, do outro lado do mundo. Eu estava lá na África ainda, não tinha voltado, e 6 jovens que foram ovelhas minhas quando adolescente, eles me ligaram e pediram para passar as férias lá fazendo missões com a gente. Então foram esses 6 jovens, 3 meninas e 3 meninos que dançam street dance. Então eles foram, eu agendei algumas igrejas com muita luta, porque não é algo comum isso lá na África do Sul. E aí nós começamos a ir nas igrejas e começou a ser algo assim muito forte dentro do contexto lá da África do Sul, das igrejas. Impactou muito. Eles dançavam 1, 2, 3 músicas e depois eles mesmos testemunhavam do que estava sendo a ida deles lá para a África do Sul, como tem sido a vida deles, o relacionamento deles comigo, por que eles escolheram ir para estar comigo, com a Suzy, porque nós éramos pastores deles. E foi assim um tempo maravilhoso, aqueles 15 dias que eles ficaram. Foram em igrejas de Zulu, né, dos negros, foram em igrejas de indianos, foram em igrejas também só de brancos, foram igrejas assim misturadas. E foi algo assim que impactou muito, porque os jovens de lá ficavam querendo que eles dançassem mais e também querendo entender por que eles, ao invés de sair de férias, ir para a praia
ou ir para um outro país passear. Eles então pegaram o dinheiro, financiaram as passagens e foram para estar com eles. Eles também dançaram numa vila Zulo com os meninos Zulo. Então foi assim muito interessante, muito legal o que aconteceu naqueles dias. E sempre à noite, quando a gente não tinha onde para ir, a gente ficava em casa ou ia para a beirada da praia. E eles dançavam também, e o povo parava sem entender. E no tempo que a gente estava conversando, eles me fizeram uma pergunta. E essa pergunta mexeu muito comigo. Eles fizeram assim: pastor, o senhor está aqui na África, o senhor vai voltar para o Brasil. E quando o senhor voltar, o que o senhor vai fazer? E sempre a gente responde o normal, né? Olha, se Deus está me levando de volta, então eu vou fazer o que Deus quer. Deus tem um propósito. Eles falaram: não, mas você não está entendendo. Em relação a nós, aí eu falei: nós quem? Em relação às ovelhas que há 3 anos estão esperando a sua volta. E aquilo então ficou no meu coração. Eu comecei a pensar: olha, é isso aí. Nós precisamos de restaurar a questão da santidade no meio da juventude. Então hoje a maioria do pessoal que é de Gideões Jovens foi da rede de adolescentes. Então foi um comentando com o outro e tal. O Kais não queria no começo que divulgasse tanto não, porque a proposta não é um culto, não é abrir uma outra igreja, mas um ministério com pessoas sérias que querem compromisso e tal. A proposta é levantar um grupo de jovens que oram todos os dias e assim, o combinado nosso é que a gente deve orar 30 minutos todos os dias e uma vez na semana tirar uma hora para poder ir na torre de adoração e de oração aqui na igreja. Então cada um marca o seu horário, o horário que der. Tem gente que vai de meia-noite a 1, tem gente que vai qualquer horário. Então assim, todos os dias a gente ora esses 30 minutos e uma vez na semana a gente vai na torre durante 1 hora. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jovem, ele tem esse diferencial. Ele é também uma torre móvel. Então ele pega o Twitter, o Facebook, e ele no telefone ele coloca lá: olha, gente, eu estou entrando para os meus 30 minutos de oração. Alguém tem algum pedido de oração? Alguém precisa de alguma coisa? E isso tem sido assim, algo diferente, porque o pessoal pergunta: mas como? Você é jovem, você vai orar 30 minutos, você está aqui na faculdade e você não envolve com isso, com aquilo outro, e você pergunta se a gente tem um motivo de oração. Quando alguma coisa acontece, você pergunta se pode orar. Então tem sido assim, algo forte. E para deixar os jovens gideões por dentro de tudo que precisa ser feito e andar em unidade, o pastor Kaiser ministra semanalmente um curso. Então vivemos num mundo onde que os padrões foram rompidos completamente. E que se você vai na essência da coisa, é a falta de temor, que passa também pela questão do caráter. Por exemplo, eu sei que eu não posso adulterar, não é porque eu sou crente não, porque o meu caráter diz não. Então eu tenho um princípio de temor na minha vida. Eu sei que não vai ser bom para mim, não vai ser bom para minha família, mas não é porque simplesmente eu sou crente, ou por causa da consequência do eu, que eu vou deixar de fazer ou fazer. Porque eu tenho princípios na minha vida, eu ainda tenho um caráter um tanto quanto normal que me impede de fazer algumas coisas. Eu fico todos os dias, eu agradeço a Deus, foi um privilégio enorme ter entrado nesse ministério e assim, eu percebo que cada dia mais eu tenho
aprendido mais. Tá mais perto de Deus como eu nunca estive, porque querendo ou não, você orando todo dia, muita busca, intimidade aumenta, você quer mais e mais buscar o Senhor, as coisas vão acontecendo, é impressionante, porque assim, não é que a gente busca Deus somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, então é diferente, você vê o cuidado de Deus em cada coisa, cada detalhe. Então assim, depois que eu entrei no ministério, a minha intimidade com Deus aumentou muito mais, a busca, a vontade de buscar, a disciplina de orar, de ler a Bíblia, é muito diferente. E a proposta dos Gideões não é falar para o jovem que santidade ele não pode fazer, é falar que santidade ele pode fazer sim tudo que a Bíblia diz e que ele pode ser jovem, viver um namoro em santidade, um noivado em santidade, entrar e sair na faculdade em santidade, sem ter medo do mundo e o pecado ficar ameaçando o jovem. Dia após dia, ele tem que ficar com medo de não fazer o errado. Então, que você guarde no coração que nós estamos levantando um exército de jovens que acredita que pode viver uma vida em santidade. Então você pôde ver um pouquinho aí essa turma linda, jovens que estão amando ler a palavra de Deus, amando cada vez mais se dedicar ao Senhor e à sua obra. Isso traz um prazer, uma alegria de viver, traz uma realização interior, é maravilhoso mesmo. Bem, o pastor Kaiser está aqui conosco e conversando sobre como surgiu esse mover dentro do ministério 24 horas diante do Senhor. E nós lemos aqui em 1 João 2, 13 e 14, algo mais, que os jovens são fortes. Pastor Kaiser, muitas vezes se pensa que o jovem é fraco, que ele não tem capacidade para vencer a tentação, que a tentação talvez seja mais forte que ele. Na juventude nós temos grande parte indo para as drogas, indo para os vícios. Como você pensa que Deus vê o jovem aqui dizendo, sois fortes? Essa é a visão que Deus tem do jovem. Ele é forte, ele tem a palavra e tem vencido o maligno. São os 3 pilares. Se ele é forte, a gente sabe que nenhum potencial fica parado. Ou é usado para o bem ou para o mal. O que acontece é que quando sai da adolescência, faz 18, 19, 20, aí entra para a faculdade, então já criou algo na cabeça do jovem. Agora eu não tenho mais tempo para me envolver com as coisas de Deus. Eu vou no culto, se eu dançava, cantava, fazia teatro, ia para evangelismo, eu já não tenho mais tempo, e daqui a pouco casa, e como casado, Deus ele não diz que a gente vai servir Ele só enquanto a gente é solteiro e adolescente e criança. Sim, é verdade. Igual santidade. Santidade não existe idade para ser santo. Tem meninos pequenininhos com 4, 5 anos que são terríveis. Como tem meninos de 4, 5 anos que já têm um temor do Senhor. Sim, é verdade. Da mesma forma, para servir o Senhor, não tem idade. Só que o Senhor, Ele vê o jovem com uma força específica. Para isso, o que Deus deu de direção? Então vamos canalizar essa força. Muitos meninos que outrora estavam envolvidos na dança e era uma bênção, evangelizavam, ou no teatro, ou mesmo na mídia, ou mesmo em outros ministérios, quando entrou para a faculdade, virou jovem e começa a dizer, não, isso é coisa de criança, eu não faço mais, eu não tenho mais tempo. E a gente sabe, como o pastor Márcio fala, tempo é uma questão de prioridade. Sim. A gente gasta tempo e dinheiro naquilo que é o mais importante. Então nós começamos a estimular esses jovens, alguns já estão até casados, a restaurar esses ministérios. Se evangelizava, prosseguir no evangelho. prosseguir, por que não?
Outros que gostavam de mexer com mídia, por que não mexer? Só podia mexer quando era adolescente, quando era mais novo. Então os ministérios vão surgindo e as pessoas então elas vão se encaixando dentro daquilo que na verdade elas nasceram para fazer. Eu não creio que uma pessoa fora, não só da vontade de Deus, que às vezes a pessoa ela está dentro da vontade de Deus, ela tem buscado o Senhor, mas existe um lugar específico que ela então ela vai gastar ou empenhar aquela força. E o Senhor está dizendo aí que é um tempo específico para o jovem. É um tempo que vai passar. Ele tem que usar essa força e fala no final que ele tem vencido o maligno. Não fala que ele vai vencer o maligno. Ele tem vencido. Então o jovem, ele no lugar certo, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, orando em santidade, buscando santidade, ele orando e lendo a Bíblia em dupla, então cheio da palavra. Nós temos também a escola de oração, que é um tempo que a gente tem para estudar a Bíblia. Aprofundar, discipular essa turma. Sim. O resultado qual que vai ser? Natural. Vai vencer o maligno. Amém. Então eu não creio que o mundo tem sido problema para o jovem por causa da droga ou bebida. Isso tudo também é uma questão de escolha, né? Não colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas fica muito mais fácil quando o jovem ele acha o lugar dele. Não só o jovem, mas todos nós. Mas principalmente os jovens, que o Senhor falou que ele é forte. Isso é o perfil que Deus deu para o jovem. Isso não foi eu, você. Deus falou, jovem, você é forte, você tem a palavra, você tem vencido o maligno. E uma coisa interessante, percebemos quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas pastorais, ele enfoca a questão dos jovens. Ele fala para o Timóteo, olha Timóteo, ninguém despreze a tua juventude. Você deve ser o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E nós vemos realmente, pastor Kaiser, como que um jovem pode impactar a sua geração. Nós vemos Samuel, Deus começa a falar com Samuel, a se revelar na adolescência dele, e a juventude de Samuel é sendo um profeta nacional. Nós vamos ver Davi. Davi era um adolescente, entra na sua juventude, buscando a Deus em primeiro lugar, e ele impacta a história de tal forma que a personagem mais importante ou que brilha na história de Israel é exatamente Davi. Vemos Daniel com seus 3 amigos, todos jovens, e o que aconteceu com esses jovens da Bíblia é que eles resolveram colocar Deus em primeiro lugar. Pastor Cássio, eu queria que conversássemos um pouquinho sobre uma das gideãs jovens, a Karine Dias, que há pouco tempo, o Senhor a levou para si, e Karine não tinha ainda 19 anos, ia completar 10 dias, talvez, depois, um pouquinho mais, né? Foi dia 28 de janeiro, dia 13 de fevereiro, ela completaria 19 anos. E Karine impactou os jovens, impactou aqueles que ouviram um pouquinho da sua história. Como foi? O que você pode nos dizer a respeito da Karine? A Karine, ela realmente foi uma menina assim, diferenciada. Ela é gideã e estava ali envolvida, ela é envolvida no teatro, envolvida na dança, e todos aqueles que tiveram o privilégio de relacionar com ela, via muita sinceridade no coração dela. Muito no evangelismo também, não é? Evangelismo. Ela era uma menina assim muito alegre, muito para cima. Intensa também. Intensa. E ela gostava muito assim. Ela era a primeira que chegava e a última que saía. E ela não saía do culto antes de vir até mim e falar, pastor, me abençoa, ora por mim. E no último culto que ela foi, ela no final, ela falou, pastor, você vai orar por mim? Eu falei, olha, por que você não falou? A gente sempre ora no altar. No altar, né? Ela falou, não, eu não quis não, eu queria que só o Senhor orasse por mim e eu não queria assim, quem sabe que eu vou, sabe que eu vou. E eu falei com ela, Karine, olha, volta rápido, hein? A gente precisa de você e você
falou comigo que vai envolver no teatro. Ela deu uma risadinha para mim assim. A gente às vezes não consegue discernir, né? Parece que aquele sorriso estava falando, olha, eu não vou voltar. E o pessoal que foi com ela, eles disseram que ela realmente ela fazia muita diferença na equipe, porque ela era uma menina assim que ela o tempo todo ela escolhia Deus. Ela escolhia pôr o Senhor em primeiro lugar. E literalmente isso, ela usava a força dela para servir o Senhor. Ela vestiu mesmo a camisa de ser santa, de buscar o Senhor, de ser uma gideã jovem. É muito lindo percebermos isto. E eu quero que você conheça a Karine. Pastor Márcio, no culto, na semana em que Karine partiu para o Senhor, ele falou muito sobre ela, passou esse vídeo da sua vida. E eu quero que você veja, conheça uma das gideãs jovens que completou a carreira, que combateu o bom combate e guardou a fé, deixando um exemplo, deixando um testemunho para que outros jovens pudessem também fazer o mesmo. Então, com vocês, Karine Dias. Que a gente não pode pregar o que a gente não vive. A gente tem que viver também. Às vezes a gente nem precisa de falar nada. A nossa atitude que vai falar. Através de um sorriso, de um abraço, o Espírito Santo vai fazer a obra na vida da pessoa. A pessoa vai se tocar. Então, que a gente venha usar, por último, o nosso falar, a palavra. Se a gente pegar mais com a atitude, que a gente venha mesmo refletir a imagem de Deus. As pessoas venham ver Jesus em nós. Muito bem, o nosso coração se enche de emoção, de ver aquela exuberância da juventude, da beleza. Eu me lembro que ali no cemitério, conversando com a mãe dela me abraçou e eu a abracei. E ela disse, minha bonequinha, eu não vou vê-la mais. E eu disse para ela, realmente, sua filha não só era linda por fora, mas no coração tão lindo. E ela simplesmente foi em nossa frente, nós nos encontraremos. Ela já está em gozo com o Senhor, em alegria. E nós vemos como que Karine deixou mesmo esse testemunho, essa marca. Uma marca que tem acompanhado os gideões jovens nesta busca por santidade. Pastor Kaiser, a maioria dos jovens que estão ali já são
maioria deles já formado, alguns, como você disse, já se casaram. E já é um outro contexto, não é? Antes você era pastor dos adolescentes, já é um contexto do pós-rede de adolescentes, a vida entrando na vida adulta, são jovens. E é muito importante isso. Como que você tem visto na vida deles o fruto dessa busca? Como você tem visto assim a importância deles estarem também anunciando e preparando a vinda de Jesus? A gente tem viajado muito pelo Brasil e pelo mundo. A gente sabe que há uma crise muito forte no meio da juventude. E, como eu disse, eles já não estão fazendo muito esforço para viver uma vida de santidade, porque o mundo está muito forte, está muito agressivo. As propostas do mundo, o lado fácil do mundo, ganha dinheiro, então pode ir e vir. Mas a gente tem visto lá, tanto alguns jovens, meninos que hoje são policiais civis, militares, meninas são policiais, e são meninos já com 24, 25 anos, já são advogados, engenheiros, que entenderam que aquilo que o mundo não vai dar, aquilo que servir o Senhor, eles vão receber de prazer e alegria. Então... Não é só uma recompensa futura. Aqui mesmo já vem essa alegria. Com certeza. São meninos que trabalham, estudam em todas as áreas, mas que continuam tendo uma vida de oração. Alguns já estão casados e que continuam nas células, continuam envolvendo. Nossas células estão crescendo. Nós estamos reunindo todos os domingos, 8h30 da noite, no salão, lá, o Salão Céu, na parte de cima lá da igreja. E tem sido assim maravilhoso. Pensar que um dia eles foram adolescentes, hoje eles são jovens e continuam servindo o Senhor, continuam entendendo que eles podem ter aquilo que o mundo vai dar através do trabalho, mas que aquilo não tem sido a coisa mais importante. Estão conquistando, estão estudando, estão fazendo curso, uns fizeram curso, estão trabalhando no governo e em todos os ramos, mas a leitura da palavra, o levantar dessa bandeira de santidade continua na mão de cada um e no coração de cada um deles. Amém. Interessante que o pastor Kaiser disse, um destes adolescentes que cresceu ali, se casou, o Edson e a Keila. O Edson foi visitar a Suzy com a sua esposa e ele estava dizendo para mim, ele disse, tia Ângela, nós nos casamos e eu estou assim, afundei mesmo na vida profissional e a gente vê que não tem tempo e corre, o tempinho que tem em casa é para descansar e para relaxar, mas eu vi que estava ficando vazio. Eu vi que eu precisava de realmente despertar tudo aquilo que na minha adolescência eu entreguei ao Senhor, no evangelismo. Ele estava dizendo que estava sentindo aquele vazio, né, pela falta de um ministério. E como é importante para o jovem e para cada um que entra nesse time vencedor do Senhor, que entra no meio destes chamados discípulos de Jesus, ele precisa mesmo arregaçar a manga, precisa mesmo trabalhar, servir, a importância de servir ao Senhor. Pastor Kaiser, quais são as atividades que os jovens estão tendo? Além, vocês têm os cultos, tem a reunião, a escola de oração. Nós vamos ter agora a escola de missões, onde muitos Gideões jovens estarão conosco, o curso avançado da escola dos Gideões. E o que mais eles podem fazer? Parece que vocês já estão reunindo já uma liderança desses jovens. Nós já temos alguns ministérios e já começamos a formar uma liderança para poder dar uma direção, né? Então eu tenho reunido com essa liderança todo domingo e eles então estão cuidando dos outros. O padrão normal, eu tenho cuidado de alguns líderes e eles estão cuidando dos outros. Mas esse ano nós temos muitas viagens, tanto no Brasil como fora do Brasil, para a gente poder ir e levantar essa bandeira de santidade no meio dos jovens. Quando nós estivemos na Argentina, depois que nós ministramos, eles ministraram,
Foi um grupo, eles dançaram ali e eles falaram da vida de santidade. Algumas meninas vieram e começaram a chorar e começaram a falar, olha, eu creio que é verdade o que vocês estão falando, mas não existe isso aqui para nós. Tem anos e anos que não tem sido falado sobre isso. Ninguém prega sobre isso. Nós não acreditamos que o jovem pode viver sem beber, sem transar, sem ir para boate, sem balada. Nós acreditamos porque vocês estão falando. Mas a gente não sabe se é possível na nossa vida. Então nós temos muito trabalho, né? O nosso culto, a escola de oração, resume é o nosso quartel. Ali é onde a gente cuida um do outro, mas o nosso trabalho é fora. Nosso trabalho é Belo Horizonte, Brasil e mundo. Amém. É para cumprir o propósito. Sim, e agora a nossa igreja tem a visão já há algum tempo de alcançar 10% da cidade. E é algo assim que cremos que é um desafio maravilhoso. E os jovens testemunhando ali na faculdade, no seu trabalho, mostrando esta alegria, esta vida do Senhor. Isso vai ser maravilhoso e eu creio que nós vamos muito em breve estar nesse alvo, né? Atingir este alvo maravilhoso. Vemos como estar disposto a servir ao Senhor é fundamental. Ouvimos seus depoimentos e trazemos este desafio para que na sua igreja, para que você que é jovem, você que está nos assistindo, seja desafiado a ter também uma vida de santidade, buscando ao Senhor, porque em breve Jesus vai voltar. Pastor Kaiser, daqui a pouco vamos orar. Queria que você deixasse uma palavra para os jovens que estão nos assistindo, para os pastores que estão nos assistindo, a respeito desse desafio, não só para o Brasil, mas para todas as nações da terra. Jovens buscando viver em santidade. Amém. Eu creio que santidade é o único meio de sobrevivência nesses últimos dias. Então a palavra que eu deixo para vocês que estão me assistindo, envolva o jovem, dá espaço para o jovem, porque se ele quer um potencial, ele não tiver um espaço na igreja, com certeza, e alguém lá fora vai dar um espaço para ele, para cumprir aquilo que não é a vontade do Senhor. Então dê espaço, acredite realmente que o jovem ele pode viver em santidade. Isso não é algo só um sonho, isso é uma realidade que tem acontecido na vida de vários jovens, aqui dos Gideões Jovens, e em outras igrejas também no Brasil, aqueles que entenderam essa visão. Isso pode acontecer na vida de vocês também. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, Pastor Kaiser. Vamos orar então. Te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e, se for possível, se ajoelhar e colocar a sua vida no altar do Senhor. Você que é jovem, faça o compromisso agora de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos com todo o nosso coração. Te agradecemos porque vidas como a de Karine, como destes Gideões Jovens e de tantos que estão nos assistindo, que estão, ó Deus, trabalhando na Tua obra, que estão envolvidos em ministérios, no evangelismo, no louvor, estão aí vivendo seus dias para Te agradar, para Te glorificar, mas há tantos, ó Deus, que ainda estão fora dos Teus caminhos. Nós queremos ministrar a Tua bênção sobre a vida de cada um que nos assiste. Alcança-os com Teu amor, cerca-os com a Tua graça, alcança-os com Teu perdão e com a oportunidade de uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de serviço ao Senhor. Oramos pelos pastores, pela Igreja do Senhor, para que realmente haja o despertamento, venha o avivamento poderoso sobre a nossa juventude, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. Usa o Teu povo, ouve as orações destes jovens, ouve as nossas orações, atende-nos, Senhor, e levanta uma geração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Abençoe cada pessoa que nos assiste com paz, com salvação, com libertação para aqueles que necessitam. Quebra todas as amarras das trevas, rompe as cadeias, abre as portas das prisões
e traz a tua bênção e traz o anseio, o suprimento de cada necessidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da bênção do Senhor e viva para a sua glória. Obrigada, Pastor Kaiser, e se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.